hoje nós temos a presença ilustre de um amigo, de um colega, de um pesquisador, de um professor, de um doutor, quase doutor, mas antes de tudo um amigo, que é o Jorvan. Deixa eu pegar aqui teu currículo, Jorvan, que é Jorvan Gama da Costa Júnior. O Jorvan, antes de fazer uma apresentação formal, ele é um professor, em primeiro lugar, e é um amigo. Nós trabalhamos juntos por muito tempo, nós estudamos juntos, então hoje poder ouvir um pouco da pesquisa dele, de como que ele tem construído e repensado esse ensino, esse estudo, essa pesquisa, essa relação com a história antiga a partir do Brasil contemporâneo. Eu acho que é muito importante a gente poder ouvi-lo, não só pelos caminhos historiográficos que ele tem trilhado, mas também pela perspectiva dele enquanto professor. Então, trazer o Jorvan hoje é começar uma jornada onde nós vamos ouvir vários professores a partir do seu lugar, do lugar da sua pesquisa, mas que vão, então, contribuir com esse grande debate que está travestido em uma pergunta, né, que pode ser sintetizado por uma pergunta, né, como nós podemos ensinar ou pensar o ensino de história antiga no Brasil de 2020, que eu acho que é ainda mais complexo, né? Então, eu vou falar um pouquinho do Jorvan. O Jorvan, ele é doutorando no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Ele é mestre em História Comparada pelo programa de pós-graduação em História Comparada, com ênfase em História Antiga na UFRJ. Ele é bacharel e licenciado em História pela Unirio também, e atualmente ele é professor da Rede Municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Colégio Cruzeiro. Atua como professor, como pesquisador, melhor dizendo, assistente da Newcastle University e da Unirio por meio do projeto Images of the Gods, e tem se dedicado aos estudos da recepção clássica, especialmente os discursos políticos contemporâneos e em materiais didáticos. Realizou um estágio doutoral super recente, né, na Newcastle, que foi em 2018, e durante sua estadia lá no Reino Unido ele apresentou trabalhos em centros de pesquisa como a Edinburgh University e o Institute of Classical Studies. Então, vou passar para o Jorvan nesse momento. Seja bem-vindo, Jorvan, UFRN. Olá, obrigado, Ainan, pela apresentação. Queria dar boa tarde a todos e todas. Bom, eu tinha separado um tempo para que eu fizesse essa apresentação, mas a Ainan já fez melhor do que eu mesmo a faria, né? Só reforçar os agradecimentos por fazer parte desse evento. De alguma forma, essa imposição ao trabalho remoto ao qual nós fomos submetidas, né? Trouxe algum aspecto positivo, sem dúvida alguma, né? Um intercâmbio entre universidades e pesquisadores e professores se mostrou muito maior do que era em tempos normais, né? Não me recuso a falar que isso é um novo normal, mas em tempos pré-pandemia, e essa é uma oportunidade delas, né? Não só por estar aqui me apresentando, mas principalmente por depois ouvir os comentários, as críticas, as perguntas, o debate é o que move alguém que apresenta um trabalho, né? Então, eu agradeço novamente a Irã, espero que vocês possam usufruir desse tempo. Qualquer dúvida, né, por favor, escrevam, depois eu disponibilizo o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato posteriormente. Se alguém não estiver me ouvindo também avisa também no chat, eu acho que a Irã vai ficar no chat, podendo, né, receber o que está acontecendo. Eu começo a apresentar agora, e caso alguém tenha algum problema em observar a apresentação, por favor, avise. Bom, já estou apresentando, então acho que está tudo certo, né? Vamos lá. Bom, eu escolhi como título dessa palestra de hoje os clássicos no Brasil e no Ocidente contemporâneos, né? Entre passados e presentes. Isso é uma justificativa, que a Irã já iniciou essa justificativa, né? Pelo tema da jornada e tudo mais, mas, sobretudo, pelo que eu venho fazendo enquanto pesquisador nos últimos anos. Fiz questão de utilizar passados e presentes
né? Porque são contextos distintos, né? E aqui eu vou emular um pouquinho a historiadora Lilia Schwartz, que na última entrevista ao canal, ao programa Roda Viva, e quem não assistiu, assista, é fundamental para a nossa formação enquanto historiadores e enquanto brasileiros, sobretudo, que ela citou Lima Barreto e falou assim: há muito do passado no presente. E, com a licença poética, né, a qual eu me permito, eu falaria que há mais. Né? Há muitos passados, há muitos presentes e, sobretudo, há mais passados no nosso presente do que a gente imagina. E um desses passados é a Roma Antiga ou os clássicos, de forma mais abrangente. Isso que a gente vai tentar ver aqui numa estrutura de aula mesmo, numa estrutura de tópicos, em que primeiro eu discuto algumas imagens de Roma, especificamente de Roma Antiga. Vou discutir alguns conceitos que são fundamentais, e para aqueles que são alunos da IRAM, o texto que foi indicado dialoga com isso. Na verdade, os dois textos, né, são textos basilares para se discutir o que é tradição clássica e o que é recepção clássica. Né? E depois eu passo, então, para a recepção dos clássicos, né, no Ocidente, como eu já tinha externado no título, Europa e Estados Unidos nos séculos 20 e 21, e aí sim eu entro no contexto brasileiro, tanto na política quanto nos livros didáticos. A gente vai poder perceber que há uma inter-relação muito grande entre esses aspectos e que nós, aqui, estudando História Antiga no Brasil, não estamos afastados de todas essas discussões que são colocadas hoje, né, em 2020, seja na Inglaterra, seja na Espanha, seja nos Estados Unidos, e que envolvem os clássicos. Há mais ou menos um ano, eu fiz uma apresentação em que eu comecei com essa pergunta, e foi legal a resposta dos alunos. Por ser um meio online, hoje, infelizmente, não é possível fazer essa pergunta ao vivo, presencialmente, e escutar um pouco de vocês. Mas e se eu fizesse ela assim, pessoalmente, né? Qual a imagem do Império Romano difundida hoje? Ou, se eu perguntar para vocês o que é a Roma Antiga, qual imagem vem à cabeça de vocês? Né? E, por favor, fujam da ideia acadêmica ou escolar, porque, muito provavelmente, a imagem que é formada na cabeça de vocês sobre Roma Antiga está muito mais associada, talvez, a essa, né? A Russell Crowe, né? no Gladiador. Ou ela também pode estar associada a alguma série que você tenha visto. Eu acho que se a gente continuar e for para a Netflix, você não vai demorar muito para achar uma imagem de Roma que seja assim. Ou, se você gosta de jogos eletrônicos, você também deve ter visto, escutado, né, sobre algum jogo que verse sobre Roma. Isso se expande até aos mais diversos assuntos, como uma exposição de Lego. Né? Sim, essa é uma exposição de Lego. E daqui a pouco eu falo sobre ela. E os mais atentos, é possível perceber que essas imagens, na verdade, apresentam contextos diferentes de produção, ainda que muito próximos uns dos outros. Por quê? Porque nós estamos falando de mídias distintas. Nós estamos falando do cinema com mais de 100 anos de existência. Nós estamos falando de uma mídia recente, mas já obsoleta, que é o DVD ou o Blu-ray. Nós estamos falando da talvez mais moderna delas, que seja a mídia, né, pelo streaming. Nós falamos de jogos eletrônicos, voltados inicialmente para computadores, mas que também já está obsoleta, porque hoje isso pode ser jogado, por exemplo, muito tranquilamente em um celular. Né? E nós falamos de algo que é inovador, que foi por exemplo, uma exposição mundial de obras de arte feitas a partir de Lego. Você pode procurar no Google, tem o site oficial da exposição. O autor se chama Nathan
Sayway, S-A-W-A-Y, algo do tipo. E por que eu coloquei isso daí? Para quem não reconhece, esse é Augusto, né? O primeiro imperador romano, uma réplica feita em Lego da estátua mais famosa dele, Augusto de Prima Porta, que foi feita justamente para difundir a imagem de Augusto e, por que não, do Império, né, por todo o território romano. Estima-se que tenham sido feitas em torno de até 50 imagens dessas, estátuas, desculpa. E vejam só, numa exposição sobre obras de arte feitas com Lego, essa é a única imagem que remete a Roma, tá? E há apenas outra que remete à antiguidade. Agora, se não me engano, era Vênus de Milo, se eu não estiver enganado. Por que eu falo isso? Porque em uma exposição que tinha Pelé, dinossauros feitos de Lego, Torre Eiffel, todos os maiores símbolos da arte, da cultura moderna e contemporânea estavam lá. Mas o autor fez questão também de colocar uma estátua clássica, né? Agora, se eu aprofundar essa pergunta para vocês e perguntar como seria essa imagem de Roma há 60 anos, né, nós não fugiríamos muito dessa temática. Afinal, há 60 anos, nós tínhamos a inauguração, a estreia, né, de Espartacus, esse, no caso, exatamente há 60 anos, né, estreou em 1960. Nós teríamos Cleópatra, né, filme de 1963, ou nós poderíamos ter Ben-Hur, outro filme que até hoje, se não me engano, ainda detém o título de maior vencedor do Oscar, com 11 estatuetas, até que Titanic o alcançou. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a grande mídia, que hoje está associada não só à TV, mas ao cinema, ao streaming, ao YouTube, ou a qualquer ferramenta digital de longuíssimo alcance, que atinge milhões e milhões, que sabe, bilhões de pessoas, se a gente for falar no Facebook, é mais de 1 bilhão de pessoas, também produz as suas imagens, as suas narrativas, os seus discursos sobre Roma Antiga. E quem fala isso não sou eu, Jorvan, é um historiador inglês chamado Neville Morley, que bate muito nessa tecla de que os estudos clássicos precisam sair um pouco daquilo que foi produzido apenas durante os clássicos, durante a antiguidade, perdão. E abrir suas pesquisas para novas fontes. Obviamente, que não são fontes produzidas durante a antiguidade, mas elas versam sobre o clássico. E numa ampla perspectiva de estudos clássicos, pesquisadores cada vez mais afirmam o que se escreve sobre os clássicos faz parte dos estudos clássicos. Não se enganem, havia muito preconceito sobre o estudo de filmes, sobre o estudo de vamos pensar, charges, né, sobre Roma Antiga. Mas não havia sobre pinturas, por exemplo, quadros, ou mesmo mosaicos, estátuas, que também versavam sobre a história antiga, mas que não foram produzidas durante a Antiguidade. Eu poderia citar aqui quadros sobre o assassinato de César, poderia citar o famoso quadro representando Cícero no Senado romano e Catilina, ao canto. Poderia discutir estátuas renascentistas. Afinal de contas, o Renascimento tem como cerne a valorização da antiguidade clássica. E quando nós estudamos o Renascimento, nós estudamos dentro do período de consolidação do mundo burguês. É a mesma coisa que nós temos que fazer com filmes, com imagens, e hoje em dia com memes. Tá? Que contexto é esse? Eu ainda não mudei o slide por uma razão. Porque esses 3 filmes, por exemplo,
representam muito bem o contexto no qual eles foram produzidos. Eu gostaria de lembrar que esses 3 foram produzidos durante a Guerra Fria. E um deles, Spartacus, inclusive, teve membros de sua produção investigados pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas do senador Joseph McCarthy, que instituiu uma perseguição aos ditos comunistas dos Estados Unidos, e um deles era justamente o Dalton Trumbo, que escreveu o roteiro de Spartacus. E isso não pode ser retirado do seu contexto. Por exemplo, o comitê estava preocupado com que imagem Spartacus ia passar de Roma, para que essa imagem não ficasse muito próxima a uma imagem de uma sociedade. Vejam só que absurdo. Uma imagem de uma sociedade que beirasse o socialismo ou emanasse mais aspectos de coletividade do que o modo de vida americano, de individualidade. Passando para Cleópatra, se você hoje é um pouco mais antenado, já conseguiu perceber que, não, essa Cleópatra da Elizabeth Taylor não chegou nem perto da Cleópatra real. Essa Cleópatra é branca, mas ao mesmo tempo exótica. Quando, na verdade, nós teríamos outras personagens, ou melhor, outras atrizes, que poderiam fazer a Cleópatra em uma perspectiva mais fidedigna ao que era Cleópatra. Mas, novamente, o Egito tão valorizado não poderia aparecer como sendo protagonizado por uma negra, era inadmissível para a época. E parece que eles vão recorrer no mesmo erro, porque já está sendo discutido no remake, na qual a atriz principal também é branca, loira e de olhos azuis. E nem é a Elizabeth Taylor. Fazer o quê? E temos aqui Ben-Hur. Ben-Hur é uma produção que foi uma das mais caras da história de Hollywood. À época, Cleópatra e Ben-Hur se revezaram nesse pódio do campeão de gastos para a produção de um filme. E Ben-Hur foi feito e termina, na verdade, como um filme de um cristão. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse tema. Esse personagem principal que surge dentro do Império Romano termina o seu filme falando que encontrou Jesus. Uma frase próxima disso, ele teria visto Jesus ou sentido Jesus. Então, essa Roma que aparece aqui é uma Roma corajosa, é uma Roma guerreira, é uma Roma branca, e aqui eu não falo por Cleópatra, obviamente, mas pelos outros personagens, e é uma Roma cristã. Eu gostaria que essa imagem de Roma ficasse um pouco congelada na interpretação de vocês, porque eu vou usá-la daqui a alguns minutos. Eu estou falando sobre isso porque esse é um tema extremamente atual, e quando eu digo atual, em história antiga, a gente fala em 30 anos, tá, gente? 30 anos, 25 anos é algo muito atual na história antiga. E que vem sendo pautado desde a década de 90, principalmente por uma historiadora britânica chamada Mary Beard. Ela tem algumas frases que são fundamentais para a gente entender o que é o estudo de Roma. Não, o estudo de Roma não é algo parado no tempo. Ela costuma dizer que o estudo de Roma não é coberto de pó, não é coberto de poeira, também não é coberto com véu no qual você tira e consegue identificar um conhecimento verdadeiro e puro sobre Roma. O estudo de Roma é feito por imagens idealizadas, em filmes ou livros. E essas imagens, por mais que se pareçam, elas trazem em si, emanam os seus contextos de produção. Essa frase que eu destaquei aqui é uma das minhas favoritas. Ela fala que os clássicos são sempre os mesmos e sempre diferentes.
Se você pegar a série do Netflix do Spartacus hoje, e analisar com o Spartacus de 1960, a gente está falando da mesma personagem histórica, da mesma revolta, que teve o mesmo fim. Mas a forma como ele é tratado em 2020 ou 2010, né, teve uma série muito longa, né, e tem novos filmes, por exemplo, sobre o líder da revolta, né, o Trácio Spartacus, você vai conseguir perceber como a década de 60 produziu um Spartacus. E os anos 2000 produzem outro. Mas, mais importante do que isso, é perceber que há uma antiguidade e há uma contemporaneidade que dialogam. E é a partir desse diálogo, travado ao longo de séculos, que nós entendemos os clássicos. Os estudos clássicos, portanto, nunca são uma autópsia, como ela costuma falar. Os clássicos não estão mortos, não são cadáveres. Eles estão vivos e são reimaginados e reinterpretados constantemente. E por que seria importante esses clássicos? Ela trabalhou num livro bem recente, né, o SPQR. Porque, no caso do Ocidente, nós estamos falando de uma linguagem cultural. O que é uma linguagem cultural? São símbolos que são imediatamente perceptíveis e compreendidos pelo público que o vê. Então, se eu colocasse o Coliseu aqui, rapidamente, imagens mentais do Coliseu estariam em cada um de vocês. Porque ninguém precisa falar o que é Coliseu para alguém, ou muito provavelmente não precisará falar sobre o que é Coliseu para alguém dos seus 20, 22 anos. Porque está lá, você tem alguma ideia do que ele é. E por mais que você tenha uma ideia do que é aquele Coliseu, ou do que é aquele monumento, por mais que ele tenha esse sentimento de proximidade, ele é muito distante de nós, porque ele faz parte de um contexto de mais de 2.000 anos. Ele faz parte de uma sociedade que a gente identifica, a gente fala uma língua neolatina, mas com o qual a gente não se identifica no século XXI, ou com muitos preceitos do século XXI. E isso é importante. É sobre isso que eu quero falar. Como esses estudos clássicos demonstram várias camadas que foram construídas sobre o significado dos clássicos e que chegam até nós e que externam, muitas vezes, uma visão de um passado romano idealizado, mas idealizado por um determinado contexto histórico. E aqui nós chegamos à discussão, né, conceitual mais basilar para vocês que estão iniciando aí no primeiro período e que vão estudar a história antiga, que é sobre a tradição clássica e a recepção clássica. Bom, para quem não é da área e mesmo assim está assistindo, consegue acompanhar também, porque tradição é algo que está no nosso cotidiano. E tradição, muitas vezes, remete a algo que é repetido, que não é questionado e que remete ao passado. Remete a algo que foi feito de uma determinada forma há tantos e tantos anos. Então, uma tradição de uma festa natalina, uma tradição familiar, uma tradição no esporte, em alguma coisa, você tem essa ideia de tradição. Isso não foge muito de como nós trabalhamos a tradição dentro do mundo clássico. Nesses últimos 30 anos, em que os estudos de recepção clássica, né, têm se dedicado ao estudo do termo tradição, está bem fundamentado que esse termo denota a ideia de que o passado clássico é transmitido de forma ininterrupta, retilínea, da própria antiguidade até o presente. É como se nós tivéssemos uma república e essa república volta ao passado romano? Não, ela está muito longe. Ou outras tradições quaisquer, mas principalmente, isso é muito utilizado, essa ideia de tradição é muito utilizada na constituição das identidades dos países europeus e mesmo dos Estados Unidos. Esses países emanam a ideia
de que eles são os herdeiros de Roma. Não vamos nos esquecer que a Rússia se chama de a terceira Roma. E vocês acham que é muito longe a Rússia do que eu estou falando? Não. A Rússia não tem essa ideia. Nas entrevistas de Putin com Ridley Scott, quem não viu ainda pode procurar também no YouTube, né? É uma bela aula de história contemporânea, porque nós estamos dialogando, né, com um cineasta e um líder, né, que emana do fim da União Soviética para a Rússia. No meio, são 4 vídeos no YouTube, e em um deles ele mostra um lago para o Ridley Scott, fala assim, se não me engano, ele fala que algum personagem da Ilíada, um poema grego, né, passou ali na Rússia. Por que ele fez isso? Porque a Ilíada, Homero, está na fundação da tradição clássica europeia. E ele quis mostrar, olha só, aqui, segundo a lenda, né, personagem, agora eu não lembro quem foi, passou durante a sua jornada. Tá? Então, assim, eu não quero falar quem foi, porque eu não lembro especificamente a quem o Putin se referiu. Mas eu acho que isso diz muito sobre como a tentativa desses países europeus em se associarem diretamente ao passado clássico. Por isso que o estudo de recepção clássica é importante, porque ele vai evidenciar como discursos sobre o clássico são construídos ao longo do tempo. Eles vão evidenciar as chamadas camadas de interpretação, ou seja, a qual tema aquela imagem, aquele filme, aquele livro se refere, qual tema da antiguidade, né? E como ele foi produzido no século XX ou no século XIX, quais são as ideias do século XIX que estão ali naquele livro e que aquele livro faz você imaginar que são ideias romanas. Essas são as chamadas diversas temporalidades, né, que você pode observar no estudo clássico. E isso pode ser visto de outras formas também. Há 2 visões que são complementares, e muito provavelmente essa será a última parte com um peso maior historiográfico para aqueles que não fazem parte, né, da aula e estão mesmo assim assistindo. Um dos principais historiadores que trabalham com o tema, né, um classicista chamado Charles Martindale, é quem carrega o peso de dar uma carga teórica aos estudos de recepção. E ele é muito tradicional nesse estudo. Para ele, o que eu estou apresentando aqui não teria grande valor, porque ele fala, esqueçam os filmes, esqueçam as imagens. Ele é muito tradicionalista, então ele trabalha com literatura. Então ele fala, recepção é você perceber o que tem de Homero na obra de Virgílio, o que tem de Homero e Virgílio na obra de Dante, e o que tem de Dante na obra de Milton. Ou seja, como isso é passado? Ele chama a atenção, ele vai falar, preste atenção, o contexto de Virgílio é mas mesmo assim ele se apropria de ideias de Homero, né, as replica de acordo com seus interesses dentro do Principado Romano. E a mesma coisa para Dante, a mesma coisa para Milton. E aí um de seus colegas, né, Simon Goldhill, tratou de colocar aquilo em uma forma teórica mais aprumada, digamos. Eu preciso beber água, porque quem deu aula a manhã toda já está com a garganta comprometida. Ele fala, nos estudos literários, recepção enquanto termo é utilizado primeiramente e antes de tudo para indicar uma adaptação consciente do trabalho de um artista, pensador ou escritor, por outro artista, pensador ou escritor. Não dá para imaginar que Virgílio se apropria de Homero exatamente da forma como Homero o fez. Até porque a gente sabe, né, que Homero não é uma categoria de autor que a gente pode atribuir a uma pessoa. Né? Então, Goldhill trabalha isso. E como é que ele mostra isso? Ele mostra através de uns estudos sobre a Inglaterra vitoriana. Uma Inglaterra que estava se constituindo como já era uma potência, mas criava uma imagem sobre si mesma, principalmente sobre a mulher, sobre a sexualidade, sobre a religião,
a partir da Roma antiga. O Império Britânico replicava, ou seria, né, a versão moderna do Império Romano. E para isso, por exemplo, várias e várias pinturas foram feitas tendo como pano de fundo Roma. Roma, né, ou um Roma com o cristianismo, mas sempre com o papel da mulher. Essa pintura, por exemplo, e essa análise não é minha, estou só passando para vocês, né, para contextualizar, o autor Waterhouse tentaria replicar a condenação de Mariane, mulher de Herodes, né? Todos já escutaram falar de Herodes, né? Como teria sido comentada por Flávio Josefo. Né? Flávio Josefo, oriundo da região da Judéia, escreveu 2 livros, né? História da Guerra dos Judeus contra os Romanos e Antiguidades Judaicas. E em ambos, ele trabalha uma visão de Mariane. Bom, Mariane, vou resumir uma longa história, rapidinho. Mariane a gente pode colocar como vítima, né, de um complô contra ela, e por isso ela é condenada. Né? Mariane é herdeira da principal casta, e aí nós podemos utilizar isso com algum anacronismo, né? Ou, né, que a gente chamava de casta sacerdotal na Judéia. Ela é oriunda da família que sempre ocupava o sumo sacerdócio do Templo de Jerusalém. Então ela não é qualquer uma. Ela é ela que dá legitimidade a Herodes, um prelado romano na região. É ela que concede a Herodes legitimidade por ser quem ela é, por ser uma da família dos Asmoneus, família mais respeitada e mais importante da Judéia, e politicamente mais importante. Mas nada disso é apresentado nessa imagem, que, segundo Waterhouse, era uma janela direta para José. Isso não pode ser uma janela direta para José, porque na relação entre Mariane e Herodes, ele não fica envergonhado, como parece estar nessa imagem. Ela não desce de cabeça erguida, ela não parece orgulhosa do que fez. José não poderia falar mal, digamos assim, né? Grosso modo, ele não poderia desforizar, ele não poderia desvalorizar a figura de Mariane simplesmente porque ela é figura de uma dinastia hegemoneia. E, ao mesmo tempo, ele não poderia colocar Herodes como grande malvado da situação, porque Herodes é aliado de Roma. E Joséfo escreveu seus livros sendo financiado por uma família de imperadores romanos, os Flávios. A relação de José foi muito conflituosa. Há várias camadas de Mariane, há várias facetas de Herodes, mas nessa imagem não. Essa imagem tenta mostrar o que seria no século XIX uma mulher. Essa mulher, com os cabelos desgrenhados, né, com um fenótipo que não emana a ideia de feminilidade que havia à época, ou a ideia, a imagem idealizada do que seria uma mulher. Essa mulher não abaixa a cabeça para Herodes. É isso que acontece com uma mulher, né, que não segue os padrões da época. Mais do que isso, o quadro tentaria mostrar os perigos do desejo. Herodes, envergonhado pelo desejo masculino que sentia por Mariane. E que esse desejo é condenado, mas é condenado na figura da mulher e não na figura de Herodes. Isso é um pouco pesado para a época, é complicado? É, mas fala um pouco sobre o século XIX inglês. A gente pode avançar no tempo e a gente pode chegar até o século XX. Né? Por quê? Nesse século XX, a gente percebe como o passado clássico é usado. E aqui vem uma nova terminologia, né, que é a dos usos do clássico. Os estudos de recepção, então, identificam como o passado clássico é usado com um determinado objetivo. Nesse caso, o objetivo é político. Nós temos à esquerda, né, de quem está assistindo, o Vercingetorix, que
é uma estátua utilizada tanto pela extrema-direita francesa quanto pela esquerda francesa. Por quê? Porque Vercingetorix, na época da Segunda Guerra Mundial, né, era usado como símbolo de resistência dos franceses dentro da França de Vichy, ou seja, dentro da França ocupada pelos nazistas. Vercingetorix, para quem não sabe, um líder gaulês, né, de uma tribo derrotada pelos romanos, mas que passou a ser um símbolo não só de resistência, mas de toda a França. Então, vejam só, um símbolo romano, um símbolo que alude ao passado romano, é até hoje associado aos franceses, tendo em vista, né, que são os galos. Para quem gosta de futebol, o símbolo da Federação Francesa de Futebol é um galo, né, porque faz referência, né, à Gália. Sim, não há pegadinhas nessa relação, mas já foi utilizada a mesma imagem, a mesma personagem histórica, foi utilizada tanto pela extrema esquerda e principalmente pela extrema direita para mostrar o que é um francês puro. Essa é a ideia da extrema direita, quando se utiliza no Vercingetorix. Ele é um símbolo? Ele é um símbolo de resistência? Mas ele é, sobretudo, uma ideia do que é a verdadeira França para a camada política da extrema-direita. Isso se repete em outros contextos, como, por exemplo, na Espanha. A imagem que vocês veem aqui, estudado por um pesquisador, Rafael Rufino, Nakayama, estudo muito sensível e muito erudito ao mesmo tempo, de como, por exemplo, Augusto foi utilizado pelo ditador espanhol Francisco Franco. Comemorar os 2000 anos do nascimento de Augusto, né, a comemoração foi postergada. Por quê? Franco queria comemorar esse aniversário de Augusto quando ele estivesse consolidado no poder. E em 1937 ele ainda não estava. Então isso é postergado. É postergado para 1939, quando ele já está consolidado. E aí ele faz uma associação direta que aparece nos jornais, e o próprio autor estuda isso, né? Como o Franco fala, olha só, eu sou o novo Augusto, aqui na Espanha. Essa inauguração dessa estátua, que vocês podem ver aqui, por exemplo, contou com a presença do ministro das Relações Exteriores da Itália, comandado à época por Mussolini. Não é à toa, Mussolini mandou um representante. Talvez seja para mostrar, você pode falar o que você quiser, mas Augusto remete a Roma, e Roma remete à Itália. E, então, nós chegamos ao século XXI. O século XXI também é rico nesses usos do clássico. E são os estudos de recepção que permitem que a gente identifique um simples cartoon como algo bem mais profundo do que uma ironia sobre uma situação pela qual a Grécia passava. E aqui eu preciso fazer uma digressão um pouco mais longa, porque eu estou apresentando um livro para vocês, se chama Débito Clássico, né? A Antiguidade Grega numa Era de Austeridade. Foi escrito pela Joanna Hennick, uma pesquisadora da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, que passou um ano de pós-doutorado na Grécia, justamente no auge da crise grega. E ela começou a reparar como o passado grego era televisionado, né, pelas empresas, pelos grandes jornais dos Estados Unidos, né, na televisão e também em charges, como esse passado grego era trabalhado por essa mídia. E a gente já vai trabalhar dele. O que ela chegou, qual é o cerne desse livro dela? Ela fala, olha, a Grécia é a base para a identidade europeia, né? A França vai falar, de alguma forma, ou a Alemanha principalmente, né, que as origens da civilização dela estão atreladas aos clássicos, especificamente aos gregos. De alguma forma, esses países europeus, né, retornarão aos clássicos para justificar a sua existência, para mostrar como eles são diferentes dos outros. Entretanto, esses mesmos países europeus
não reconhecem a Grécia contemporânea como digna da Grécia clássica. Coincidentemente, os países que mais fizeram, digamos, chacota da crise grega, eram os países para os quais a Grécia mais devia dinheiro. Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. E essa autora vai mostrando, através de cartoons, de capas de jornais, de charges, como empresas de mídia desses países diminuíam a Grécia atual, desvalorizavam a Grécia atual, ao mesmo tempo que mostravam a grandeza da Grécia clássica. A Grécia clássica é sempre utilizada para mostrar como a Grécia atual está muito longe daquela civilização grandiosa que serviu como base da construção da identidade das maiores potências contemporâneas. Eu trouxe um que estava no livro, na verdade, dois vou mostrar mais à frente, mas que mostra que a Grécia está à venda. Olha o símbolo que eles utilizam para mostrar que a Grécia está à venda. Mas que seria... esse fixer-up é algo que precisaria de uma reforma. Está à venda, mas precisa de uma reforma. Essa reforma é feita por esses países que eu falei. Estados Unidos, Alemanha, com um empréstimo de dinheiro, tentando pautar o que a Grécia pode ou não fazer com aquele dinheiro que ela pegou emprestado dos grandes organismos internacionais. E isso é explorado ao longo de todo o livro. Né? Eu sei que ele está em inglês. Quem quiser, tem uma resenha que eu fiz para a revista Humanitas, Estudos Greco-Latinos. Basta botar Jorvan, método clássico no Google, o que você acha. Então, assim, não vai ler em inglês? A resenha te dá uma boa ideia de como o livro trata a questão. Resenhas são importantes ao longo do seu curso. Você vai ter que utilizá-las, porque às vezes você não vai ter acesso, são muitas leituras. Né? Ela não substitui a leitura do livro, mas ela pode servir para você escolher qual dos dois livros você vai ler para entender um determinado ponto. E nós chegamos ao Trump. Isso não está longe. O que era na Grécia chega ao Trump. Também no mesmo livro, quando Trump é, em 2016 ainda, colocado como uma força irresistível, alguém que colocaria em risco a economia dos Estados Unidos ou a própria civilização, reparem bem o que ele está destruindo. Nesse caso, o Trump, que destrói colunas clássicas, não é uma ameaça à Grécia, como a Grécia foi representada no slide anterior. O Trump é uma ameaça à civilização, que é associada à Grécia clássica. Vejam só como algo de 2016 produz uma imagem sobre a Grécia clássica. Ele reforça a ideia de que a Grécia é a base da civilização moderna e que tem alguém colocando em risco. Mas não vamos falar apenas de política. Né? Vamos falar de outros casos. Eu ainda estou com o Trump. Essa é uma imagem, para quem não reconhece, seria a Medusa aqui, né, e Perseu. Essa é uma imagem de uma estátua, né, que existe, mas que aí foi tratada digitalmente, né, para contar com o rosto de Trump e com a Hillary Clinton, que disputava com o Trump a presidência dos Estados Unidos em 2016. É considerada uma imagem muito forte. E aqui ela não remete a questões políticas. É óbvio que quem a fez quis valorizar Trump e utilizou do Perseu para poder valorizá-lo. Novamente, remetendo à intimidade para valorizar o então candidato Donald Trump. Isso está em canecas, isso está em estampas de camisa. Isso foi vendido e está aqui no site. Isso foi difundido. Se você entrar naquele site tipo Pinterest, você vai ver imagens como essa, replicadas, né, largamente. E aqui nós entramos numa outra questão. Como os clássicos podem servir para reproduzir discursos que não mais se encaixam no século XXI? Essa imagem é extremamente machista, é sexista, e foi criticada como tal.
É uma imagem que alude à violência, não só política, mas à violência contra a mulher. Reparem bem na imagem de Hillary, meio histérica, enquanto Trump está sereno. Isso não é feito à toa. Mas, nesse caso daqui, lembra daquilo que eu falei das camadas de interpretação que são feitas desde a própria antiguidade, porque a antiguidade escreveu sobre ela mesma. Vocês viram Homero, Virgílio? Isso remete, né, a uma ideia que vem sendo criada desde a própria antiguidade. Desculpa, eu passei o slide, do silenciamento feminino. E eu volto a ele daqui a pouco. Por quê? Esses dois últimos slides servem de base para as duas próximas discussões. E uma delas é do basquete. Eu adoro basquete. Tá? E tem duas discussões sobre basquete que reforçam tudo isso que a gente acabou de falar. E vocês vão ver. Como, por exemplo, nós temos dois jogadores aqui, né? Um menos famoso, o Sófocles Skortsanitis, desculpem a pronúncia, e o Giannis Antetokounmpo, né? Chamado nos Estados Unidos de Greek Freak. Esses dois jogadores estão intimamente ligados à ideia de identidade grega. E também estão ligados à ideia de identidade grega que remete aos clássicos. Não sou eu que estou falando. Numa entrevista, num jornal, o líder do partido de extrema-direita grego, eu sei que um deles foi preso há pouco tempo, abre aspas, abre parênteses, fecha parênteses, falou com todas as letras, Sófocles não é grego. Aí o repórter perguntou, mas como ele não é grego? Ele, inclusive, é membro da Igreja Cristã Ortodoxa Grega, que é um dos pontos de identidade grega. Aí ele falou que não. Por quê? Porque apenas o pai dele é grego. E, como a Grécia clássica já dizia, quem era grego é quem tinha pai e mãe gregos. Mais especificamente, aí nós temos um anacronismo, né? Ele está se referindo à cidadania ateniense. E era isso mesmo, né? Pai e mãe ateniense, para você ser considerado ateniense. Ele se utilizou de um conceito clássico para justificar alguém que nasceu na Grécia, que fala o grego, que tem a religião dos gregos, que joga pela seleção de basquete grega, para falar que ele não é grego. Será coincidência o fato dele ser um jogador negro na Grécia? Será? Ele não afirma com todas as letras isso. Mas repare que ele anda numa linha muito tênue, é muito sutil e, ao mesmo tempo, erudito, para defender que esse cidadão não é grego, mesmo tendo passaporte grego, certidão de nascimento grego, tendo nascido na Grécia. E quando a gente acha que é exceção, né, ocorre um outro caso, um pouco diferente, mas que está no mesmo tempo. Para quem não conhece basquete, esse jovem, de apenas 25 anos, é o 10º jogador na história do basquete americano, da NBA, a ganhar 2 títulos de jogador mais importante da temporada. Olha só, são 450 jogadores de basquete por ano. A NBA existe há 75 anos. Imagine quantos jogadores no passado e apenas 10 ganharam esse título que ele ganhou. Esse rapaz, o Giannis Antetokounmpo, até os 17 anos não tinha passaporte grego. Ele não tinha, na verdade, documentos que comprovassem que ele era grego. Coincidência, não? Filho de imigrantes nigerianos, nasceu na Grécia, falava o grego, estudava escolas gregas, mas nunca conseguiu tirar os papéis de grego. Também, coincidentemente, quando ele foi para os Estados Unidos para fazer o draft da NBA, ou seja, para ver quem o escolheria, e já era uma das sensações da escolha dos novatos, a ele foi concedida a identidade grega, o passaporte grego. Uma grande coincidência. Né? Muitos dirão que seria uma grande coincidência, mas que remete. No caso do Sófocles, aqui a gente não pode afirmar. No caso do Sófocles, a extrema-direita afirmando com todas as letras que esse cidadão não é grego, porque ele não segue os padrões estabelecidos na antiguidade grega. Mas isso também ocorre na Grã-Bretanha. Né? Quem vocês veem aí é o Quintus Lorius
Rudbecus, que seria um chefe, né? Ele ocuparia um alto cargo na Britânia Romana, e quando ele foi figurado como negro, muitas pessoas começaram a acusar essa autora, Mary Bead, de querer transformar a história da Inglaterra em uma história negra. Ele poderia ser figurado como negro? Poderia, ele é um romano núbido. Voltar para a escola. Você vai ser um dos escolhidos facilmente. Oi, alô? Sabe? Você não quer ajudar. Ano que Alô, vem alô? a escola vai estar desse jeito. Alguns vão ter que ir. Desculpa, gente, tem um microfone aberto. Jovan, já resolvi aqui. Acontece, né? Isso. Então, isso aconteceu na Grã-Bretanha também. Ele poderia ser figurado assim? Poderia. Porque as fontes apontam que ele é do norte da África. E quando ele foi figurado assim, a BBC foi acusada de querer reescrever a história da Grã-Bretanha, como se a história não fosse reescrita todos os dias. E muitos membros falavam, isso é impossível, o passado britânico não é negro, o passado britânico é branco. E aí eu volto a uma questão, que é do silenciamento feminino. Por quê? Lembra na imagem do Trump? Porque essa mesma historiadora classicista, Mary Bead, foi quem fez a consultoria para a BBC, né? Ela chancelou aquele homem negro, né? Como sendo chefe de um destacamento britânico. Desculpa, gente, deixa eu só mudar aqui para acompanhar a minha cobra, tá bom? E a ela foi atrelada uma série de coisas. Ela mostrou, isso saiu no jornal, no The Guardian, o bate-boca que teve no Twitter. Por quê? As pessoas falavam, você não sabe do tema. Gente, essa talvez seja a pessoa viva mais respeitada no estudo de antiguidade clássica. E um pesquisador, homem, que estudava física, falou que ela não sabia nada da antiguidade grega. E ela utilizou esse caso, da antiguidade romana. E ela utilizou esse caso para mostrar como, em pleno século XXI, com uma ferramenta tecnológica inimaginável há 50 anos, como se continuava a tentar silenciar as mulheres. Como nesse vaso grego, em que Telêmaco silencia Penélope, sua mãe, mostrando, você é mulher, agora eu discutirei política com outros homens. Cara. Ela mostrou como isso, nesse livro especificamente, ela mostra como isso é o marco zero, né, dos usos de imagens, e muitas vezes que remetem aos clássicos, para o silenciamento das mulheres. Isso pode ser associado tranquilamente àquela imagem do Trump. E a pergunta é, e no Brasil, como fica? Eu vou utilizar dois casos que vão dialogar com tudo isso que a gente viu, e eu prometo não me estender por muito tempo aí, né? Se você voltar no tempo, nós voltamos ao século XIX, como, por exemplo, a criação do IHGB, né, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que foi criado para criar uma ideia de Brasil. Por quê? As tradições são inventadas, como diz o Eric Hobsbawm, e o IHGB foi criado para isso. Numa época em que o Colégio Pedro II, o IHGB é 2 anos mais novo que o Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II também foi criado para criar uma identidade de Brasil. O que é o Brasil? Havia o Brasil, né? Mas não havia brasileiros. E o IHGB é criado para isso. E quando o IHGB começa suas revistas para contar o passado do país, ele utiliza muitas vezes os clássicos em vários exemplos. E esse historiador, né, o professor da Unirio, trabalhou isso. O mais curioso deles é como os clássicos são utilizados, né, para se discutir quem é o indígena na sociedade brasileira. Bem, ele é o selvagem ou ele é o ingênuo? Qual o papel do indígena? Eles vão aos clássicos. Quem é o selvagem quem é o bárbaro para os romanos? Quem é o bárbaro para os gregos? O que é civilização para eles? Como é que os indígenas se encaixam nesse processo? E vocês acham que isso está só no século XIX? Não. Recentemente, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, utilizou-se dos clássicos durante seu discurso de posse no Ministério das Relações Exteriores.
Mas antes disso, ele também fez um texto falando sobre o governo Trump. E repare uma coisa, ele fala que o Trump está tentando recuperar nos Estados Unidos algo que remete à antiguidade. O Trump é representante de uma longa tradição intelectual que vai de Ésquilo, está falando da antiguidade, mais especificamente da Batalha de Salamina. Batalha de Salamina está nos contextos das guerras medas ou médicas. Sim, aparece às vezes médicas, eu não gosto desse termo, mas tudo bem. Você que está meio voando e tal, viu o filme 300? Então, Rodrigo de Santoro? Então, está nesse contexto da defesa da Grécia frente ao inimigo oriental. Então, o que o Ernesto Araújo fala, o chanceler fala, olha, o Trump é alguém que está do mesmo nível dos gregos que defenderam a Grécia das invasões orientais. Mas ele não está só isso, não pode falar só disso. Por quê? O público do Trump precisa de outras coisas. O público do Trump precisava falar que ele era o símbolo do nacionalismo. Quem defende o Trump defende profundamente a ideia de nacionalismo. Os outros, né? O público do Trump precisa falar, precisa defender Deus. Porque é um público que defende Deus. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre a religião, mas sim que esse público precisa ser centrado em Deus. Deus, nação, Estados Unidos. E quando ele fala sobre o governo Bolsonaro, ele repete a mesma estrutura. Utilizando, inclusive, o grego antigo, que eu me recuso a ler. Vou ler em português. Ele fala, olha, vou falar uma frase com a qual vocês estão acostumados. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é cristão reconhece essa frase facilmente. E quem não é cristão, mas prestou atenção na campanha eleitoral de 2018, reconhece isso quase como um símbolo do governo Bolsonaro. Desculpa, do então candidato Bolsonaro. Só que ele fala isso em grego. Ele mostra, olha, isso que o presidente, porque nesse discurso Bolsonaro já havia sido eleito, já era presidente, tinha tomado posse um dia antes, falou, olha, o que o presidente fala é religioso, é cristão, está na Bíblia, mas é de algo bem mais antigo. É da época clássica, do grego clássico. E da mesma forma que o Trump lutou para salvar os Estados Unidos, Bolsonaro lutaria para reconquistar o Brasil. As estruturas são as mesmas. Clássicos, religião, nacionalismo. Clássicos, religião, nacionalismo. Isso fala muito mais sobre 2020 do que sobre a antiguidade grega. E aí eu chego no ponto, né, que muitos devem estar pensando, né? Finalmente chegou no ensino de história, mas não tem como se estudar história hoje fugindo desses temas. Eu busquei, na minha tese, identificar como Roma é tratada nos livros didáticos, e uma das análises, das mais variadas, foi a partir dos sumários dos livros didáticos. Dos livros didáticos do PNLD 2018, ou seja, dos livros didáticos que foram distribuídos para milhões de estudantes das escolas públicas brasileiras. E que ainda estão em voga, porque foram distribuídos em 2018, 2019 e 2020. Quando você analisa os sumários, você vê a repetição dos temas em que Roma é trabalhada. Os temas dos sumários, né, nos temas dos sumários, a monarquia romana foi citada em 9 oportunidades. Eu estou falando de 13 livros didáticos. Ou seja, nós temos 13 sumários, e eu contei, né, pode ter aí o termo para mais, em mais de um livro. Então você consegue perceber que nem todos os livros tratam do período da monarquia romana. Quando a gente avança para a República, há um aumento considerável em que o termo república, ou esses termos aqui, essas variáveis, é repetido 23 vezes. Você vê que os livros didáticos, então, concedem mais espaço para a república do que para a monarquia. E dentro dessa república, os temas mais recorrentes são temas referentes
A conquista. Expansão, conquistas, aspectos militares ou as disputas entre patrícios e plebeus. E aí eu avancei para o último tema. Vamos ver, que é o Império. Quando você vê o Império, você vê que ele é reproduzido, né, mais de 30 vezes. Esses termos aqui são associados ao Império. Então você tem o Império repetido 33 vezes. E dentro desse Império, né, crise, declínio e pax são os mais recorrentes. Só que, na verdade, em termos religiosos, você tem a repetição de cristianismo, cristãs e cristãos, em 11 oportunidades. Ou seja, o tema mais recorrente nos livros didáticos é o Império, pelo que os sumários indicavam. Depois minha análise comprova isso pelos estudos do conteúdo dos livros. Mas esse Império Romano evidenciado pelos sumários é o Império associado ao cristianismo. Porque ao mesmo tempo que o cristianismo é representado várias vezes, é citado, desculpe, a religião romana quase não é citada. Lembra aquela imagem de Roma que a gente viu dos filmes que eu pedi para vocês congelarem mentalmente? Quando a gente analisa a imagem de Roma nos sumários dos livros didáticos, a gente identifica uma Roma imperialista, ou seja, guerreira, militarista, hegemônica, porque não tem adversários, homogênea, e aí eu não tratei desse tema aqui, mas é porque não tem diversidade nessa Roma, nesse Império Romano que conquistou todo o Mediterrâneo. Uma Roma cristã, porque o cristianismo é repetido nos sumários, mas não quase não é vista a religião romana. E sem produzir sua própria história, porque os próprios sumários não indicam a utilização de fontes ou de documentos, melhor dizendo, vamos atualizar a linguagem, documentos produzidos durante a antiguidade e que são trabalhados pelo ou para os alunos. Né? E lembra dessa imagem? E aqui eu já estou chegando bem no fim. Vocês lembram dessa imagem que remete ao silenciamento feminino, que, segundo a Mary Beard, pode ser identificado ao longo dos milênios, desde a Grécia Antiga? Pois bem, eu queria reproduzir uma imagem que tem no livro didático, aqui. Reparem só. Essa imagem é a imagem de abertura do capítulo sobre Roma Antiga. E você pode imaginar, bom, ela está muito próxima da imagem anterior, né? Os homens estão numa posição superior, né? Essa mulher, no caso, né? Essa resolução não está boa, mas dá para ver que ela está chorando no livro didático em si, um olhar amedrontado, enquanto, anteriormente, Penélope nem olha nos olhos de Telêmaco. Ela mira o chão, né? Uma posição superior em que Telêmaco se encontra. Essa imagem, por exemplo, seria de grande valia para discutir, afinal de contas, né? Essa sociedade patriarcal cabe no século XXI, só que quando a gente analisa as questões que envolvem a imagem, você não identifica nenhuma delas como uma discussão sobre a imagem de Roma no século XXI, ou como essa Roma não é mais adequada para o século XXI. Em primeiro lugar, essa imagem pode falar sobre qualquer homem ou qualquer mulher, porque a legenda não fala que se trata do imperador romano. Ela fala que é Connie Nielsen, a mulher, e Joaquim Fênix. A imagem não fala que são pessoas representando romanos. A imagem fala que são pessoas, um homem, uma mulher. E quando você bate o olho nessa imagem, você vê que esse homem está silenciando essa mulher. O diálogo que o texto tenta estabelecer com a imagem também não trata disso. E eu só vou trabalhar uma delas. Que é, vejam só, a terceira. Será que as imagens do cinema que os associam a homens violentos correspondem à realidade? Será que corresponde à realidade? Qual a realidade? É a realidade atual do Brasil ser o quinto do mundo em feminicídio. E qual a realidade atual de um país forjado em cima de uma sociedade patriarcal? É isso que você quer? Por quê? Porque aqui em cima, os autores trabalharam, o autor no caso, com
permanências do mundo romano no mundo cotidiano. Os ditados, quem confere, com ferro fere, com ferro será ferido. Em terra de cego, o caolho é rei. Ou seja, permanências do mundo romano. Quando você mostra uma imagem dessa, você discute, ué, isso é uma permanência do mundo romano? É? Não é? Deveria ser? Essas são discussões do século XXI. E ele sequer fala dessa violência específica contra a mulher. Né? E só para vocês terem uma outra ideia, para mostrar que os clássicos são utilizados, né? Por que os clássicos podem versar sobre o século XXI? Porque está aí, ó, nessa estátua. O que essa estátua fez foi o que o livro didático deveria fazer. Inverter os valores, discutir aquela sociedade com os olhos contemporâneos. Essa é uma estátua de 2008 e que foi alocada no Centro de Justiça nos Estados Unidos, especificamente em Manhattan, para ser um símbolo contra os julgamentos de estupros. Ela está no contexto do Me Too, de um produtor dos Estados Unidos, o Harvey Weinstein, alguma coisa do tipo, Weinstein, que foi acusado por várias e várias atrizes, né, de assédio sexual. E o autor, né, fez uma estátua invertendo a lógica. Por quê? Porque, gente, Medusa, na mitologia, foi estuprada por Poseidon, né, e transformada naquilo por ciúmes. Né? A deusa transformou aquela mulher na Medusa. E aí a estátua mostra, olha o que acontece. Por quê? Aquele Perseu que foi para matá-la, ela é vítima. Ela não pode ser retratada sempre, né, daquela forma como nós vimos. Nesse caso, ele inverte a lógica do silenciamento feminino que a gente viu com a Mary Beard. E traz novas questões típicas do século XXI. Alguns movimentos feministas questionaram o fato de ser uma estátua ter sido feita por um homem. Ok, questiona-se. Mas você traz os clássicos do século XXI e o discute a partir da perspectiva do século XXI. Você vai discutir uma dita tradição, né, e vai mostrar que essa tradição é forjada ao longo dos séculos. Não se trata aqui de discutir uma incoerência mitológica, né, ou um equívoco historiográfico da estátua, mas sim trazer os clássicos para o centro de um debate extremamente contemporâneo. Coisa que aquele livro, com aquela imagem, com aquela configuração, eu não posso falar que o intuito do autor foi aquele, mas aquela configuração do livro, daquela imagem, não conseguiu fazer. E apenas reproduziu uma linguagem, né, de silenciamento feminino que a gente viu, vem de longuíssima data. E, por fim, o último caso, né, só para vocês terem noção, esse aqui é o uso de uma fala do Cícero, até quando Catilina, numa discussão, né, que Catilina colocaria em risco o mundo romano durante a República. Esse termo aqui, quasquetandae, é repetido em vários discursos a favor da democracia no mundo europeu. Isso foi em 2012, né, em uma discussão na Hungria. Reparem que aqui está em latim, né, e aqui um conceito eminentemente grego. Democracia. Isso numa discussão, né, num protesto por liberdade política na Hungria em 2012. E por que eu estou falando isso? Porque Cícero foi muito utilizado nessas questões. Isso não é uma imagem de fake news, né? Isso você recebe no WhatsApp hoje, você tem certeza que é fake news, mas é um layout do início do século. Tá? Também com discussões sobre massacres na África. E quando eu estudei Cícero nos livros didáticos, eu identifiquei que aquele Cícero, né, que mostra como a República Romana estava em risco, que mostra como esse risco poderia vir de um próprio romano, que é o Catilina, que era um nobre. Procurem saber sobre as chamadas catilinárias, que é a ameaça que Cícero teria denunciado no Senado, de Catilina, de dar um golpe em Roma. Reparem só, esse tipo de Roma não combina com a Roma dos livros didáticos, com a Roma forte, com a Roma sem inimigos. Essa Roma não poderia estar em risco por outro romano. Roma só poderia estar em risco por bárbaros.
como os livros ainda dizem, que ela só vai cair, né, com as invasões. E eu notei que Cícero é quase afastado das discussões de Roma. Ele é muito pouco citado, ele é muito pouco trabalhado. Por quê? Porque é um livro didático que preza pelo império. E Cícero não discute o império em suas obras. E mesmo quando tem uma lista de autores clássicos, coincidentemente, ele é ignorado. Eu costumo apresentar essa, e desculpa se eu sem a referência, eu costumo apresentar essa imagem como um ato falho, né? Aquilo que a gente fala, que não deveria falar, que é claramente um erro, mas que é o nosso subconsciente se manifestando. É quase como se dissesse, ó, Cícero não se encaixa. Cícero não se encaixa na forma como nós trabalhamos os livros didáticos. Então, tentei pincelar uma série de usos do clássico, porque a antiguidade importa. E aqui eu estou emulando outra capa de livro, né? Muito recente, 2018. A antiguidade importa. E ela está sendo usada. Essa antiguidade não é um passado que está parado, suspenso, no qual a gente apenas observa. E dele a gente tira uma verdade metafísica, uma verdade atemporal. Não. Essa antiguidade é construída, reconstruída diariamente. E há muitos e muitos séculos. Há muitas antiguidades no estudo da antiguidade clássica. E ela está presente no nosso presente. Eu estou sendo redundante. Eu sei. Mas é para reforçar que a gente não pode achar que ela está afastada das discussões mais centrais no século XXI, seja a democracia, seja questões culturais, seja alguma questão de gênero, como foi visto. Porque ela serve como uma linguagem cultural do Ocidente. Nós somos alfabetizados nos clássicos, mesmo sem perceber. Ignorá-los é nos tornarmos analfabetos funcionais em algo que é fundamental para entender um pouco melhor o nosso passado, o nosso presente, né? Seja vendo filme, seja vendo uma charge, seja lendo um livro. Eu desculpe por ter passado, mas eu encerro aqui e queria agradecer a atenção de todos. Bom, eu vou parar a apresentação agora. Giovana, quero te agradecer imensamente, não passou nada, está tudo dentro do que deveria ser. Eu quero registrar aqui, eu não sei se ela ainda está, mas a professora Cláudia entrou também no nosso debate, retendo a sua fala. Desejo muito boas-vindas à professora Cláudia Beltrão, da Unirio. Foi minha professora e é a orientadora do Giovana. Seja bem-vinda. Giovana, nós temos algumas perguntas aqui no chat, né? Não sei se você está vendo aí. Uma primeira é do Abdias e a segunda é da Cristina. Na verdade, é um comentário da Cristina. Nós temos também outras falas. Mas acho que eu queria, então, que você lesse essas perguntas e que a gente pudesse começar o nosso debate aqui. A inscrição está aberta, vocês podem colocar aí no chat quem quiser comentar. Mas, bem, uma pergunta que fica, acho que uma imagem que fica para nós, uma questão, é qual antiguidade nós vamos escolher ensinar, porque, ao fim e ao cabo, tem uma questão de escolha também, de como nós vamos acessar e de como nós vamos dialogar com esse mundo antigo. Então, uma pergunta do Abdias é a seguinte: uma dúvida quando falando de Roma, sempre comentam como fosse um império homogêneo e unido, mas, na verdade, havia muita divergência sobre esse poder central de Roma, e esse seria um dos motivos de tantos conflitos que ocorreram em Roma. E aí ele continua: eu acho que os historiadores que têm um leque enorme para aproveitar no ensino de história antiga, haja visto o teor midiático que a cultura greco-romana tem. Acho que outras áreas da história podem investir em produções culturais, como filmes, games, séries e outros mais. Uma coisa que o Abdias está colocando interessante, porque essa produção de material e de suporte. Vamos fazer em bloco? Vamos ver a Cristina e daí. Sim. E a Cristina coloca: não me parece que Hollywood estivesse preocupada com a fidelidade histórica. Devemos lembrar que Cleópatra era descendente de macedônios. E aí, por fim, para um bloco de 3, Jardel.
comenta, toda a sociedade recorre à antiguidade clássica para sua própria época e interesses distintos? Tá com você agora. Só um segundo, terminando de anotar aqui. Vamos aos poucos, né? A primeira discussão sobre qual antiguidade estudar, eu acho que parte de qual sociedade nós queremos, né? Eu acho que qual sociedade nós queremos reforçar. É óbvio que a gente não pode ignorar o passado romano imperial, é óbvio que a gente não pode ignorar o passado romano imperialista, né? Mas qual olhar nós vamos dar para esse passado romano? Né? Será um olhar de quem está no século XXI, de quem identifica a diversidade do império, de quem identifica a riqueza religiosa, a riqueza cultural que está dentro daquele império, ou a gente vai reforçar apenas aspectos políticos, né, de dominação de Roma sobre outros povos? Eu acho que passa muito disso, né? O que é mais importante no século XXI? É discutir a diversidade dos povos ou reforçar, né, o controle de uns sobre outros? Então, qual antiguidade estudar na verdade, é uma pergunta de qual antiguidade, né, nós queremos difundir para a nossa sociedade. Acho que passa necessariamente por isso, sem fugir da precisão histórica, obviamente. Sem fugir da precisão dos documentos, mas alargando essas questões. Eu tenho a sensação, Airan, de que os estudos de antiguidade nos livros didáticos são pré-análise, né? São pré-escola dos análises. É algo preso a uma visão que vai no máximo na década de 50 ali, né? Então, os novos estudos, a nova história, as novas discussões não conseguiram ainda adentrar esse campo. Então, acho que cabe aqui a gente discutir, primeiro de tudo, qual sociedade nós queremos e qual Roma. Isso vai nos dar ideias sobre qual Roma nós queremos. E aí eu aproveito, vou pular só para ficar no mesmo tema, né, de alguém que falou da fidelidade histórica. Sim, realmente, os filmes não estavam preocupados com isso. Mas eles queriam demonstrar que Roma poderia ser um espelho, né, daquela sociedade que eles queriam difundir na década de 50. É exatamente isso que nós estamos discutindo. Eles estavam mais preocupados em alocar uma imagem de Estados Unidos ou de Ocidente com um pano de fundo romano. Muitas vezes é isso. Muitas vezes esses filmes trazem as críticas contemporâneas para um pano de fundo romano e as aplicam ali. E no caso de Cleópatra, né, ela está associada à dinastia Lágida, né, desde Alexandre o Grande, né, conquistou a região, avançou ali até as portas da Índia, e quando morre, seus generais fazem um espólio do seu território, né, e aí você tem ali os Lágidas e os Ptolomeus disputando quem ficaria com o Egito Antigo. Então, Cleópatra, por exemplo, está nessa discussão, né? Sim, sobre os conflitos internos, isso foi o que eu mais apurei na minha tese, né? Roma é hegemônica nos livros didáticos. Vamos dar alguns exemplos, como isso aparece. A revolta de Boudica, na Inglaterra, no que hoje seria, né, a Grã-Bretanha, não aparece nos livros didáticos. É uma revolta capitaneada por uma mulher, né? A revolta dos judeus, as duas, né, a que culmina na destruição do Templo de Jerusalém, sobrando apenas o Muro das Lamentações, e a de 132, que resulta na diáspora judaica, não é citada. Então, assim, e um desses, né, é a revolta entre 66 e 70, por exemplo, foi a responsável pela projeção dos Flávios ao trono romano, né, ao Império Romano. O trono é muito forte, né, ao Principado. E se vocês acham isso pouca coisa, vamos lembrar que são os Flávios que constroem o Coliseu, como homenagem à sua própria família e à sua vitória no Oriente. E vamos lembrar mais ainda, o Coliseu é amplamente difundido nos livros didáticos. Só que o Coliseu, esse documento histórico maravilhoso para ser trabalhado, eu costumo dizer que ele é drenado de sua historicidade. O Coliseu surge quase como uma propaganda de viagem. Visite Roma, conheça o Coliseu. O Coliseu é uma ruína de um passado que está ali, ó, se desmanchando à nossa vista. Mas não há nenhum, isso eu posso afirmar com todas as letras, não há nenhum livro
que faça a relação entre o Coliseu, os conflitos internos, por exemplo, o interno que eu digo dentro das fronteiras do Império Romano, tá? Por exemplo, com as revoltas dos judeus. Não há nenhum livro que faça essa associação. Então, é uma Roma que aparece sem rachaduras. Na época republicana, a questão de Catilina não é apresentada. Colocou em risco a República Romana. Houve uma ameaça, né? Se tudo aquilo que Cícero falou foi verdade, não sei se deveria ter uma estátua a cada esquina de Roma, e a Cláudia estava escutando. Né? Cláudia Beltrão entrou na sala, a maior especialista em Cícero do país, e ela acaba de comentar, né, como já disse o Paversani, realmente, as pessoas acham que o Coliseu sempre foi uma ruína. Só que esse Coliseu, na verdade, diz muito sobre Roma. E hoje ele está como? A mídia fala do Coliseu apenas como centro dos gladiadores. E o livro didático deveria se opor àquilo, mas estava, peraí, vamos estudar isso aqui, é uma fonte, é um documento. O que ele não diz sobre o período de história é isso. Você pega um documento, analisa, contextualiza o documento. Lança questões e contextualiza. Então você pega algo muito importante para aquela época do Império Romano e o transforma em ruínas, né, num ponto turístico, basicamente. Teve alguém, e desculpa, eu não vou lembrar o nome, falou dos amplos estudos de filme. Isso cada vez é mais feito, né? Há um livro que deu quase o pontapé para isso, que ele consegue condensar várias e várias análises de filmes. É um pouco mais naquela vertente da fidelidade histórica e menos da recepção, ou seja, de como a sociedade via Roma naquela época. Ele se chama Big Screen Rome. Tá? Vocês podem tentar baixá-lo, porque comprar com a Libra do jeito que está, não tem condições, né, de comprar esse livro. Mas é muito legal, porque ele mostra ali, né? E a partir dali você tem vários estudos, especialmente de recepção, que tentam identificar essas camadas, o que aquele filme transmite, né, da época em que ele foi produzido, mas que é revertido para o passado romano. E hoje, cada vez mais, ainda bem que é isso, porque expande o campo. O campo fica muito mais expandido. Né? É um tema muito rico, a gente não pode ficar restrito aos estudos literários só, ou epigráficos, eu não me atrevo a falar mal dos estudos epigráficos aqui na mesa, mas a gente não pode ficar restrito aos estudos epigráficos, literários, de cultura material em geral. Né? A gente tem que estudar o que a nossa sociedade escreve, produz, né, sobre Roma. E, para terminar, eu associo a última pergunta, né, que é realmente, né, a gente estuda o que a época fala. Com o passado romano, a gente vê mais sobre a época do que sobre o passado romano, muitas vezes. Com o quadro da Inglaterra vitoriana, a gente estuda mais a Inglaterra vitoriana, como aquele pesquisador fez, do que sobre o passado romano. Muito mais. Se ainda ficou alguma dúvida sobre esses temas, eu acho que a gente pode expandir o debate. Sim. Eu fiquei pensando muito no meu trabalho atual, né, nas minhas pesquisas atuais, que é pensando um pouco essa antiguidade que aparece nos cordéis do início do século XX. Né? E a forma como eu cheguei nesses cordéis é uma forma interessante, porque eu chego no interior do Rio Grande do Norte, em 2017, né, assumindo, então, a cadeira de História Antiga, e eu chego com essa antiguidade epigráfica, com a antiguidade da literatura e a historiografia, e quanto mais recente, melhor, e tudo mais, o que faz parte da nossa... Faz parte do nosso ofício, e tudo mais, é isso. E eu me deparo com uma turma que me diz, com várias turmas, e eu sou muito grata a eles por isso, que falam, ok, tá, mas que antiguidade é essa? Eu estou aqui para cumprir um currículo, eu quero cumprir um currículo, eu vou fazer essa disciplina que eu preciso me formar, mas eu não me identifico, eu não crio uma identidade, eu não crio um relacionamento, não consigo articular isso com a ideia de uma consciência histórica que eu preciso entender, porque é uma disciplina de primeiro período. Sim. E aí, quer dizer, você enfrenta vários problemas. Eu enfrentei várias questões que me fizeram pensar também qual era o lugar e que antiguidade era essa, e como eu me relacionava com ela.
E eu lembro, como se fosse hoje, de eu conhecendo, então, a Cordel-Teca. E foi a Cordel-Teca que me salvou, porque eu mergulhei num conjunto de cordéis de 1910, 1905, 1920, que Olha contavam só, sobre uma riqueza. Helena. E que falavam sobre... E um é maravilhoso, um é simplesmente lindo, que se chama O Poder Oculto da Mulher Bonita, de João Martins de Ataíde, para aqueles cordelistas que estão aqui nos ouvindo e nos vendo. E lá para o meio do cordel, ele fala que a mulher bonita mesmo é aquela que se aproxima do modelo de Helena. Ó, E que só... Helena é essa? Né? E aí ele É. começa a descrever que mulher é essa. Não, mulher bonita mesmo é aquela que dá a sua vida pela sua família, é aquela que se veste. Nananã. Então, na verdade, ele descreve uma mulher e no final ele fala como as mulheres gregas, como Helena. Quer dizer, primeiro ele passa um entendimento de mulher, uma compreensão de mulher que está mais próximo da mulher da década de 20, do que ele entende de mulher na década de 20, do que essa Helena de Troia, né? E aí foi quando eu tive a ideia, então, de fazer esse projeto de pesquisa, que é pensando essa presença dos clássicos Isso nos cordéis do início do século. essa pesquisa, Irã, e não é porque eu estou falando aqui com você agora, é fundamental, porque ela é super atual. Pesquisando bibliografia, né, fazendo aquela boa escavação bibliográfica que a gente está acostumado, eu percebi que os estudos de recepção, por exemplo, no Oriente, há alguns pesquisadores que trabalham como a antiguidade clássica é trabalhado nos mangás japoneses. Então, assim, se você replicar para a sua realidade, a gente está falando do uso dos clássicos nos cordéis. Né? Exatamente, exatamente. E é um tema extremamente atual e se encaixa nessa ideia de recepção e discussão, né, dos clássicos que está aí e que precisa chegar até nós. Eu vi uma pergunta ali, Ana, porque eu não abri o chat. A culpa é minha, desculpa, gente. Esqueci de abrir. Foi o dia todo vendo chat em aula online, eu esqueci. Desculpa. Eu vi uma discussão ali sobre se a nossa visão sobre Roma é errada. Não. Nossa visão sobre Roma não é errada. Mas, muitas vezes, e se você está falando sobre a nossa visão, como alguém que acabou de sair do ensino médio, né, essa visão escolar, digamos, essa visão escolar não reflete mais, primeiro, os estudos mais recentes sobre Roma, e quando eu digo mais recentes, eu estou falando em 30 anos, e essa visão sobre Roma não reflete também as nossas preocupações para o ensino de história de hoje. Ela não se encaixa mais, ela não se adequa. Né? Ela não vai além do que é necessário. É muito próxima, né? Eu acho que se nós estudássemos história do Brasil hoje, como a gente estuda história de Roma, a gente teria voltado no tempo uns 50 ou 60 anos, pelo menos. Pelo menos. Então, houve um avanço muito grande, e eu não digo avanço assim, o avanço foi historiográfico, foi acadêmico, ele foi absorvido pelos livros didáticos na questão da escravidão, na questão do período colonial, que teve uma riqueza muito grande, uma atualização muito grande, tá? Nas discussões sociais do nosso passado. Isso foi atualizado. São discussões do século XXI para o Império Brasileiro, por exemplo, do século XIX. Só que nós, hoje, não fazemos questões do século XXI para esse ensino de Roma. Nós fazemos questões do século XIX, do século do imperialismo europeu, né? Fins do século XIX, início do século XX. Nós fazemos essa discussão. E quando nós avançamos no tempo, nós fazemos uma discussão do auge da Guerra Fria. Então, luta de classes, né? Isso você consegue ver também nos livros didáticos, né? Aquela profusão de patrícios e plebeus é disso. É uma queda de Roma associada ao modo de produção, e aí muitas aspas, porque esse nome nem é mais utilizado, mas você consegue identificar como ele é reproduzido sem o termo. O conceito de modo de produção romano não é antigo, não é utilizado, mas você repara, você identifica nas passagens que ele ainda está ali de alguma forma. Então, não é questão de estar, às vezes tem erro, óbvio que tem erro, né? Mas é uma visão que não reflete mais os interesses do século XXI.
Exato, exato. Essa busca de interesse é também uma busca de uma compreensão, de uma construção de visão de mundo diferenciada, né, que dialogue com o tempo presente. Olha, o Ícaro colocou aqui um comentário, vou ler. Acho muito válida essa discussão sobre como a atividade é representada pela mídia, de acordo com o contexto histórico, social que ela está inserida. E a gente que está se formando como professor assume, né, ao ter contato com essa discussão, uma grande responsabilidade, porque quando estivermos trabalhando, teremos que prestar atenção e justamente discutir com os nossos alunos essas visões, ter cuidado em ensinar a antiguidade pelos olhos dela mesma, enfim, foi uma aula enriquecedora, diz o Ícaro, que é cordelista, viu? Ícaro, mas essa não vai ser a realidade que você vai encontrar, né, com os seus colegas, Ícaro. E aí eu vou utilizar uma fala da Irã, né, que ela está ocupando uma cadeira que estava vaga há 3 anos. Teve uma orientanda do Favesani, eu acho, que fez o levantamento dos cursos de história nas universidades públicas brasileiras, especificamente aquelas que ministram a disciplina de antiguidade clássica. Eu não lembro exatamente os números, mas eu posso falar mais ou menos que de 80 e poucas universidades que têm o curso de história, 80 e pouco, 70 e pouco, metade só oferecia a cadeira de história antiga. Então, imagina isso há 20 anos. O material com o qual você vai lidar é desse público, esse público que não teve história antiga na universidade e que não se atualizou. Então, você vai pegar um material que é estruturante. Aquele material serve para estruturar a aula dentro de sala. E cabe realmente a nós identificar o que dali é válido e o que você tem que problematizar ou trazer outro material. Não é fácil, porque a vida vai ser corrida, né? A gente não tem essa ideia de que eu vou poder planejar com muita calma a minha aula. E às vezes cabe mais você ter a percepção na hora daquilo dali que você viu, da página que você passou, da página que você discutiu, e ali na hora você conseguir fazer essa discussão. É bem complicado, mas é esse mundo que você vai encontrar. E o Dudu colocou: professor, se a visão que temos de Roma Antiga é errada e deve ser reconstruída através de outras fontes, além dos escritos clássicos, por que essa visão ainda está no livro didático? Essa parte da pergunta do Dudu não respondi, né? Demora, né, o Dudu? Demora bastante tempo para isso chegar aos livros. Hoje não deveria ter tanta essa demora, mas demora, né? Por exemplo, isso que eu acabei de falar serve para discutir. Quem são esses autores? Quando eles foram formados? Por quais universidades? Qual visão de história antiga ele tem? Se é uma visão de história antiga que é válida para a discussão atual, vamos lembrar que história está saindo do ensino médio como disciplina obrigatória, graças à BNCC, então a história antiga está ficando restrita ao 6º ano. O que pode alterar isso? As universidades continuarem a cobrar, como os vestibulares individuais, como em São Paulo, ainda cobram. Então, você ainda tem que ter. Né? Na minha tese, eu mostro os gráficos e mostro como a história antiga ainda é. E na ampla perspectiva, filosofia, o que quer que seja, né? Antiguidade greco-romana, ainda é o 8º ponto mais discutido no Enem. Então, é muito desproporcional. Como é que o 8º está à frente, em 2018, 2019, se não me engano, está à frente de ditadura militar? Ou estão empatados com 8% das questões, algo do tipo. Então, como um tema que é trabalhado, né, dessa forma pelo Enem e pelos vestibulares em geral, é tão desvalorizado assim na produção do material. Eu não posso falar das salas de aula, eu não posso falar do que o professor faz em sala. O que eu posso falar é desse material. Então, qual visão esse autor tem sobre Roma ou sobre a antiguidade? É aquilo que a gente acabou de discutir, é um passado lá que é aquilo mesmo, Roma se expandiu e pronto, é Augusto, e o que importa em Roma? É o Coliseu, é Augusto e é Jesus. Porque Jesus surge nesse contexto. Então, é essa a visão de Roma? Se for essa, o livro está adequado para esses autores que pensam sobre isso, né? É muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Bem complexo.
E algo também que a gente tem trabalhado muito, pelo menos eu tenho trabalhado com os meus alunos na UFRN, é pensar a produção, o lugar da universidade nisso tudo, de também propor materiais, né? Ser propositiva no sentido de identificar o problema e propor soluções. Não digo soluções, mas estratégias. E aí, seja no programa de iniciação à docência, como o PIBID, o Residência Pedagógica, ou nos próprios estágios, a gente tentar criar um ambiente de produção, de reflexão crítica desse material didático, mas também de produzir alternativas e disponibilizá-la gratuitamente, uma vez que a gente está, como você bem pontuou no início, a gente está falando de uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Então, esse grande projeto de extensão, essa grande ação de extensão, essa responsabilidade de extensão em se tratando do ensino de história, que eu acho também que é uma discussão interessante, né? Como é que nós, pesquisadores, historiadores de antiguidade clássica, do Oriente Próximo e etc., podemos também cativar e estar à frente de iniciativas como essa, né? Nas minhas disciplinas, por exemplo, uma das atividades dos seminários, a atividade que a minha turma vai fazer é produzir um material didático, né, que vai ser disponibilizado no site da licenciatura. Então, acho que iniciativas como essa também ajudam a gente a não só identificar e problematizar o livro didático, mas também criar alternativas para que o nosso aluno também se sinta autônomo, o nosso aluno enquanto licenciando, né, enquanto futuro professor. Acho que ele cria essa autonomia em relação à ferramenta didática, em relação ao livro de história, né? E que você comentasse um pouco isso, como é que você vê essa questão toda e essa potência da universidade nesse sentido também, né? Isso é muito complicado, porque a gente bateria de frente de um muro, que são as editoras, né? Por isso que eu acho mais importante disponibilizar digitalmente material, porque a produção de um livro hoje está concentrada nas mãos de 8 editoras. 8 não, desculpe. Quando eu fui pedir autorização, para divulgar algumas imagens em artigos e tal, eu percebi que algumas editoras que eu pensei que fossem individualizadas, na verdade, faziam parte de uma holding. Que na verdade, eram antigas holdings que foram integradas a novas holdings. Então, era algo assim. Eu lembro perfeitamente de uma que o e-mail foi respondido pela mesma pessoa 3 vezes. E eu mandei para três saques distintos. Então, você tem estudos como, por exemplo, a Célia Cristina Cassiano, que vem trabalhando desde 2010, 2013 ali, como esse capital atua na produção de material didático, especificamente do PNLD, que gera milhões e milhões ao ano. Então, a gente tem que partir do princípio de que é uma editora que também quer um ensino de uma determinada maneira. É óbvio que o PNLD pontua o que você tem que ter ou o que tem que deixar de ter, mas todos os exemplos que eu trouxe são de livros aprovados pelo PNLD. Então, a disponibilização é mais importante, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de disponibilização de material, né? Eu acho que é um trabalho de aulas que eu digo, a gente não deu nem o primeiro passo, nem toda a faculdade de História Pública do país tem disciplina de História Antiga. E como isso vai ser daqui para frente, se História Antiga não estará mais no ensino médio? Isso influencia ou não? Isso tem a ver com a produção de material, mas também tem a ver com uma lógica de produção capitalista do livro didático, que está envolta em milhões e milhões de reais em editais. Eu não estou falando nada demais, isso é um fato, uma discussão que é atual. São editoras com objetivos, com ideias de livro pré-concebidas, utilização de imagem. Tem até porcentagem do número de imagens. Onde a imagem vai ser alocada na página do livro. Isso muda totalmente a ideia que você tem daquela leitura. Né? Eu brinco dizendo que muitas vezes o Coliseu é associado ao Augusto, na mesma página. E outro dia eu estava brincando com a Cláudia, brincando não, eu coloquei na minha tese, eu falei, nenhum historiador brasileiro aceitaria que Dom Pedro II estivesse numa mesma página de livro do Maracanã. Alguém aceitaria aqui? Não. Mas sabiam que a diferença do último ano de governo de Dom Pedro II para o Maracanã é menor.
do que a diferença do último ano de governo de Augusto no Coliseu. Só que a gente vê na página do livro lá, olha Augusto, Roma, Augusto, Coliseu, está todo mundo junto e misturado. É a política do pão e circo. Augusto foi um ícone disso. Coliseu também foi um ícone. Então a gente bota tudo na mesma página. Tá tudo E a ali, gente, né? Tá tudo a por gente aí. ignora ali 66 anos de diferença entre um e outro e está tudo certo. Então, essa produção também vai ter que lidar com isso, né? Porque você lembra do Serege como era? A gente queria uma imagem no lugar e o diagramador que ele não queria a imagem ali. Não, vamos colocar essa imagem para trás. Não, a imagem tem que estar ali porque ela dialoga com aquele texto. Eu achei essa outra imagem aqui. Não, porque essa imagem não serve. A imagem não é ilustração, né? A imagem não é uma ilustração, ela é um documento. Mas no caso de Roma, eu tenho que ser bem específico, né? No caso de Roma, as imagens são meramente ilustrativas na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E ali tem uma pergunta, né, da Francisca. Como podemos enxergar a questão da interpretação dos mitos greco-romanos dentro do mundo do entretenimento? Você vai ter que interpretar aquilo que eu falei, Francisca. Quais camadas dizer ali, né? Eles naturalizam estupro. Olha, se você for falar de mitologia greco-romana, se você não falar de um deus que forçou a mulher a fazer sexo com ela, você não está falando de mitologia grega, por exemplo. Né? Se você não falar das escapadas de Zeus, e estou sendo muito sutil no termo escapadas, você não trabalhou numa discussão fundamental que é hoje. Mas o mundo do entretenimento está preocupado com isso? Não. Mas nós não podemos pegar esse discurso do entretenimento e apenas replicar no ensino de história. Essa é a minha grande coisa. São funções distintas. Ele está fazendo o papel dele de querer criar um material atrativo para o seu público. E eu tenho que fazer o meu de dizer, olha só, espera aí, vamos analisar isso daqui. Né? E aí a Cláudia falou que a tese precisa ser publicada. Vai ser publicada sem imagem, né, Cláudia? Porque as editoras não vão autorizar a publicação de quase nenhuma das imagens. Não está pronto ainda, Sandra. Eu ainda tenho... Todas as teses, Sandra, são armazenadas em repositórios digitais. Então, muito provavelmente, né, até meados do ano que vem, a minha tese estará disponibilizada no site da Unirio ou na Central CAPES de teses, né? Você consegue achar. Não tem que se desculpar por nada disso, não. Acontece, a gente está falando. As descrições são boas. A Cláudia fala que pode descrever, né? Sim, a gente sempre descreve. Muitas das imagens, na verdade, estão em domínio público, mas a organização da imagem no texto, né, que eu não vou conseguir reproduzir. Mas é importante. Sandra, vai ser disponibilizada, né? Todas as teses são, assim como a tese da Irã está lá no PBGRC, no site. Mas assim, também. O seu livro já tem aí o segundo exemplar, porque o primeiro já é da Cláudia, eu vou comprar. Tem que ser aceito para publicação. Já foi. Pessoal, temos mais perguntas. Opa! Sim. A Cláudia utiliza isso, né? Descrição vívida. Vívida tem um acento ali. Tá. Tá na hora do óculos, né? Já não consegui ler. Muito bem, nós temos... É muito importante, né? A descrição é fundamental e muitas vezes vocês vão ler artigos que você vai se perguntar assim, né? Por que não tem imagem? Porque a imagem, às vezes, tem direito autoral, tem copyright, e você não pode reproduzir a imagem com fins lucrativos. Então, se aquele artigo foi publicado numa revista que é vendida, ou que vende autorização para o uso, né? Que as revistas não são mais físicas, então você compra a autorização para entrar no site e utilizá-la, porque não foi autorizado ou porque a pessoa não quis te pagar. Né? Porque senão você está pagando para trabalhar e as imagens não são baratas. Né? Aí tem outra pergunta da Francisco. Há uma discrepância, sim, Francisca, assim. Mas vamos pensar o seguinte, a gente está falando de vestibulares estaduais, principalmente em São Paulo,
que são feitos por uma elite. E por uma elite que paga o cursinho, e que no cursinho ela vai ter aquela aula. Ela, na escola de elite dela, ela vai ter filosofia antiga. Ela vai ter história antiga de alguma forma. Né? Hoje eu fiz essa pergunta em sala. Eu estava dando uma aula, agora eu não lembro de quê, e chegou a Roma, e eu falei assim, e eram alunos do 9º ano. Eu virei e falei, fala a verdade, vocês lembram mais de Roma, dos filmes e livros que vocês leem? É um público, é uma escola considerável aqui no Rio, é uma história de altíssima qualidade, é uma escola de altíssima qualidade, né? E eles falaram, sim. Olha, João, é verdade, é mais o ladrão de raios do que a Renatinha. A Renatinha era a professora dele, a professora Renata. Quando eu penso em antiguidade, eu penso nisso. Eu penso em Zeus, que é o Zeus, não, o Hércules, né, que é aquele desenho já batido pra caramba, que é um filme. E eu perguntei isso hoje, né, talvez, né, pela a iminência da palestra aqui, eu fiz essa pergunta quando surgiu o tema, e é exatamente isso. Então, eles podem chegar com uma imagem de grande mídia e são confrontados com discussões historiográficas ou discussões, né, de âmbito escolar, acadêmico e tal. Pois muito bem, muito obrigada, Jovan. Não sei Eu se que agradeço. mais perguntas, mas também o nosso tempo já se esgotou. Né? Foi excelente, foi excelente. Eu quero te agradecer imensamente a você, a todos que nos ouviram, a ilustre presença da professora Cláudia Beltrão. E quero abrir, então, um espaço para você se despedir do pessoal, comentar, deixar... Assim, eu queria até te pedir isso, se você tiver textos seus que já dialogam com a tua tese, que já foram publicados, pode mandar, que eu mando para todo mundo, tá bem? E eu quero te agradecer. Por fim, muito obrigada pelo aceite. Eu que agradeço. A chance de dialogar, né, sobre sua pesquisa, e você sabe disso muito bem. Olha, a professora Renatinha, que eu acabei de citar, apareceu aí, professora Renata Medeiros, né, dela que eu acabei de falar. Obrigado pela presença, Renata. Mas é exatamente isso, né? Discutir sua pesquisa, discutir é importante para você, te abre perspectivas sobre como você trabalha com o seu tema. Né? Não existe mais pesquisador que está numa torre de marfim, encastelado, trabalhando o seu tema sozinho. É preciso dialogar, e esse diálogo tem que ver com os alunos também, tem que ver com os meus pares, obviamente, mas tem que ver com o público, principalmente, seja de universidade, seja de escola, seja de professores. Isso é fundamental. Então, sobre os artigos, né, a Cláudia acabou de citar tem um na revista Ela, de 2016, que trabalha com livros didáticos apenas. Depois eu te passo o site oficial onde está. Você conhece a Romanitas, obviamente, mas eu te passo direto o link da resenha, que eu acho que é legal para eles. E é isso, vai sair um publicado agora, depois a gente vê como eu consigo passar para vocês. Eu que agradeço. Não tenho mais o que falar, já falei muito, já falei quase 2 horas, a professora fala demais. E agradeço a presença de todos que aguentaram aí essa 1 hora e 42 minutos, né, aqui comigo, com a Ainan. Obrigado pela presença. Obrigada. Muito obrigada. Bom, pessoal, então, para aqueles que não são da minha turma, por gentileza, coloquem o nome no chat. Procurem, a professora Cláudia está lembrando aqui, procurem o nome do Jovan na academia.edu, e para aqueles que se inscreveram no evento, eu abri um drive e todas essas referências eu coloquei lá e compartilhei para todos os inscritos também, tá bom? Então, Jovan, tenha uma excelente tarde, bom fim de tese, boa defesa. Seja sincero. Obrigado a todos, obrigado por estarem aqui. Agradecer a todos os alunos, a todos os colegas que assistiram, a todos os amigos que de vez em quando assistem, falam, vou ver e tal. Espero que tenha contribuído de alguma forma para discutir um pouquinho a antiguidade, seja na realidade acadêmica, ou seja na nossa vida aqui, vendo filmes, livros e tudo aí. Tudo certo. A gravação já vai para o e-mail de todos que entraram, mas eu também vou colocar no Drive para que vocês tenham e para que você também tenha. Tá bom, Jovan?
Tá bom, Ana. Vamos, tem problema colocar por exemplo, na página da academia? Nenhum problema, nenhum problema. Pode colocar lá que vai para o canal do YouTube também da turma. Tá chique esse negócio. Então melhor ainda. Então deixa só o canal do YouTube que eu coloco o link e aí aumenta os likes e as visualizações. Um abraço, meu amigo. Muito obrigada. Tchau, gente. Muito obrigado aí pela presença. Tchau, tchau.